Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual. Eu estou aqui com o Missal Dominical, o Missal da Assembleia, Missal da Assembleia Cristã, e todos os domingos eu faço essa reflexão a partir dos textos que a Igreja nos propõe, para sabermos quem é o Cristo, para sabermos como nós devemos nos comportar frente à sua mensagem e qual é o nosso passo, a respeito de como agir após ouvirmos trechos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento. A primeira leitura deste domingo é tirado, a gente está no 21º domingo do tempo comum, no ano A, por isso se lê muito o Evangelho de São Mateus, que é o ano do evangelista São Mateus. E a primeira leitura é tirada de Isaías 22, do capítulo 22, versículos 19 ao 23. A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 33 ao 36. E o Evangelho é aquele Evangelho clássico, de Jesus perguntando aos apóstolos o que é que o povo acha dele. Para o povo, quem é Jesus? Que está em São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. No Evangelho de ontem, nós vimos Jesus proibir chamar alguém de pai. Hoje, Jesus, na primeira leitura, o profeta Isaías, já mostra para nós que Deus estabelece um pai sobre o seu povo. Tanto na antiga aliança como na nova aliança nós podemos ver isso. Então, comecemos pelo Santo Evangelho e depois iremos para a primeira leitura, que vai trazer uma chave de interpretação bem interessante para o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus pergunta primeiro o que os homens estão dizendo a respeito dele mesmo. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, o povo imaginava que Jesus fosse um dos profetas. Então, não tinha uma resposta, vamos dizer assim, fixada, uma resposta firme, uma resposta, vamos dizer assim, que se satisfizessem a pergunta de Jesus. Porque era uma resposta de cada pessoa. Era uma resposta, podemos dizer, relativista. Cada pessoa tinha um ponto de vista a respeito de Jesus. Um dizia que era João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas que haviam ressuscitado. Então Jesus sai do campo da multidão, porque a multidão, o povo, o mundo, não sabe quem é Jesus, não conheceu Jesus. Mas Jesus entra para a igreja. Jesus sai da multidão, sai do mundo e entra para a igreja. Para o mundo, quem é Jesus? Hoje Jesus é, um grande psicólogo, um grande mestre, Jesus é um grande homem, Jesus é o homem mais poderoso que já andou na história, Jesus é um guru, Jesus é um propagador de doutrinas amorosas e coisa e tal. Para alguns, desculpa até a expressão aqui, mas para alguns, Jesus vão dizer que Jesus é travesti, como aconteceu no festival de inverno em Garanhuns, que chamaram Jesus de travesti. Claro que aquilo é uma forma de atacar a igreja, porque a igreja se coloca contrária, a certos comportamentos, não pessoas, mas certos comportamentos que hoje a sociedade deseja implantar. Mas Jesus entra no campo da igreja, entra na seara da igreja. Então Jesus lhes perguntou, ou seja, perguntou aos apóstolos que representavam a igreja que nascia: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, quando Jesus pergunta aos apóstolos,
Perceba que os apóstolos, cada um deles poderiam dar uma resposta. Mas o pensamento de todos a respeito de Cristo, todos os apóstolos, poderia ser o mesmo pensamento que o mundo. Só que Deus não quer que a igreja entenda, compreenda, conheça Cristo como o mundo o conhece, de forma superficial ou com rótulos, de acordo com a perspectiva e a ótica de cada um. Jesus, ou melhor, Deus Pai, quer que a igreja conheça Jesus como de fato ele é. Então, versículo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, a resposta de Pedro é a resposta verdadeira, é a resposta que de fato representa a pessoa de Cristo. Só, meus irmãos, que não foi Pedro que respondeu, no sentido de não é uma resposta de Pedro pelo fato de Pedro conhecer Cristo por ele mesmo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, é uma revelação imediata. Quando Cristo pergunta, Deus Pai introduz no coração de Pedro uma revelação a respeito da pessoa do seu filho. E Pedro vai dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui, Jesus vai dizer: Está feito. Tu, Pedro, foste escolhido pelo meu Pai. Tu fostes escolhido pelo meu Pai para ser o representante deste grupo aqui, dos 12, a quem eu perguntei: E vós, quem pensais de mim ou que dizeis de mim? E tu tomastes a frente dos demais e respondesse. E não respondesse por uma perspectiva humana, mas por uma revelação divina. E aqui denota-se claramente a escolha do Pai. Não foi nem só de Jesus, mas do Pai, por meio do Espírito Santo, de que Pedro seria para a igreja o líder, o pai, aquele que iria conduzir os filhos para a salvação. Denis, isso é blasfêmia. Quem deve fazer isso é Jesus. Sim, Jesus é quem faz isso. Jesus é o mestre. Jesus é aquele que deve ser chamado de Rabi. Mas Jesus dá a Pedro esta autoridade e este poder, porque o próprio Pai escolhe Pedro para que Jesus faça isso. Então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus vai dizer, versículo 18, Por isso eu te digo que tu és Pedro, Petros, Cefas, pedra, rocha. Primeiro capítulo de São João, versículo 42, se eu não estou enganado. Quando André trai o seu irmão Pedro diante de Jesus, Jesus fita o olhar em Pedro e diz a ele, Tu chamava-te Simão. Agora, a partir de hoje, chamar-te-ás Cefas, Kefas ou Petros, que quer dizer pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E por que nunca poderá vencê-la? Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Então Jesus dá a sua autoridade, Jesus como o dono da casa real, a igreja, entrega a um servo seu as chaves, as autoridades, ou seja, dar a Pedro aquilo que é do próprio Cristo. E aqui entra
a infalibilidade de Cristo. Aqui entra o pastoreio de Cristo. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus vai dizer em São João, capítulo 21, tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Simão Pedro, mais do que este? Sim, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro, mais do que este? Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, que é o pastor, Jesus que é o pai espiritual, Jesus que é o mestre, estabelece Pedro como aquele que o representaria. Jesus que é cabeça invisível, podemos assim dizer, hoje da igreja, estabelece uma cabeça visível que vai trazer a unidade para a igreja. Aí, não, Denis, você está dizendo uma bobagem, você não pode estar falando isso porque Jesus não está querendo dizer isso. Será? Será, meus irmãos? Veja o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem as chaves, a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Então, Jesus, que é Messias, que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém pode fechar. Esse Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E a primeira leitura de hoje, meus amados irmãos, vem trazer para nós, né, um fato histórico que realmente denota como também uma profecia a respeito daquilo que é revelado no Evangelho segundo São Mateus, essa autoridade do rei, o rei Ezequias. Veja, em primeira leitura de hoje, Isaías 22, 19 ao 23, o rei Ezequias estabelece na sua casa alguém que vai ficar como o pai da casa e que tem sobre suas mãos o poder das chaves. E quem era ele? Sobinar. Só que Sobinar não, vamos dizer assim, exerce aquilo que deveria ser a sua missão. E aí, aqui no contexto histórico, Sobinar é substituído por outro. Aqui no Evangelho, Jesus estabelece a sua missão, mas precisa ir para a casa real, né? Para o céu, para a casa de Deus, para a morada de Deus. E pega a sua autoridade, pega as chaves que lhe dá o poder sobre a igreja e entrega nas mãos de Pedro. Veja o que diz a primeira leitura. Assim diz o Senhor a Sobinar, o administrador do palácio. Esse Sobinar aqui, meus irmãos, seria, podemos assim dizer, os fariseus e os saduceus, que estavam ali na religião judaica, que no Evangelho de ontem Jesus mostra que eles têm a autoridade de Moisés, eles sentaram na cátedra de Moisés. Jesus chega a aconselhar que deve ser feito tudo o que eles ensinarem, porém não fazer o que eles fazem por conta da hipocrisia deles. Então, este Sobinar, que a primeira leitura de hoje traz para nós, poderemos dizer que representa os fariseus, os mestres da lei, os escribas e aqueles que eram, vamos dizer assim, os líderes religiosos da religião judaica quando Cristo chega e eles não estão exercendo a sua, vamos dizer assim, missão, a sua autoridade como deveriam fazer. E Jesus tira deles, eles sentaram na cátedra de Moisés, eles têm autoridade para interpretar as Escrituras, para falar das Escrituras, mas são hipócritas, não fazem o que deveriam fazer. Jesus tira deles e entrega a outra pessoa, ou seja, entrega à igreja, entrega aos apóstolos e de maneira mais específica a Pedro. Veja, assim diz o Senhor a Sobinar, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo.
Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim. Aqui, esse Eliassim representa Pedro, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a igreja, e para a casa de Judá, ou seja, para o povo de Deus. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Então, alguém pode dizer, então quer dizer que Sobiná foi substituído por Eliakim ou Eliassim, né? Sobiná foi substituído. Então, o Papa pode ser destituído do cargo e ser instituído outro, ou sei lá, por isso que a gente acredita que Lutero é o reformador. Não. Aqui ele não fala de uma pessoa somente. Ele fala de uma autoridade petrina, infalível, que será posta como estaca firme em lugar seguro e aí permanecerá para sempre na casa do Pai, sentado na casa do Pai, ou seja, sentado na cátedra de Pedro. A cátedra de Moisés, que foi, vamos dizer assim, tomada pelos fariseus, pelos escribas, foi destituída e foi dada à igreja, a Pedro. E na pessoa de Pedro, a autoridade petrina, o ministério petrino, que foi instituído como uma estaca, veja, eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Versículo 23. Hei de fixá-lo, não Pedro somente, não o Papa Francisco, mas o papado. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de meu Pai. Uma estaca em lugar fixado, ou seja, significa dizer está ali e dali ninguém tira. Então, podemos ver claramente. E isso tudo para revelar para nós a grandeza, a grandiosidade dos mistérios, da profundeza de Deus para salvar a humanidade. E nesses mistérios, por exemplo, a infalibilidade papal, muita gente, principalmente aí o campo protestante inteiro, vai rejeitar porque não consegue mergulhar nesta profundidade. A infalibilidade papal, o poder das chaves de ligar e desligar. As pessoas não vão entender isso, não vão compreender, não vão aceitar isso. Por quê? Porque São Paulo traz para nós que é um grande mistério e nem todos estão aptos para aceitar, para receber, para compreender, para guardar isso no coração ou simplesmente para crer. Veja, Romanos 1,33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele, para ele, a ele a glória para sempre. Amém. Então, esse mistério imprescrutável da economia da salvação não foi dado a todo mundo, não foi dado a conhecer a qualquer um. Mas Pedro teve essa revelação. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. A igreja tem esse poder, a igreja manifesta esse poder, a igreja traz a nós esse imprescrutável mistério de Deus. Claro que ainda de forma imperfeita, como diz o apóstolo São Paulo, hoje nós conhecemos como que por um espelho embaçado.
mas um dia conheceremos como nós somos conhecidos. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês e que nós possamos crer nas palavras de Jesus, que traz para nós a autoridade petrina, que traz para nós a revelação de quem é o Messias, que traz para nós a revelação de que a igreja, na pessoa de Pedro, na pessoa de Francisco hoje, tem a autoridade de ligar e desligar, de fechar e de abrir. E fechando, ninguém abre. E abrindo, ninguém pode fechar. Amém.